Quando o assunto é Apocalipse, uma coisa que muitos logo lembram é tribulação. Talvez para muitos uma realidade difícil, com tribulações envolvendo perseguição e mortes, não seja algo muito presente hoje. Mas a pequena igreja da cidade de Esmirna recebe uma mensagem de Jesus quando estava passando por dias exatamente assim, de muitos desafios e de perseguição severa. Qual será que foi a mensagem para a igreja perseguida de Esmirna? Qual é a mensagem de Deus para as 7 igrejas em Apocalipse? Eu sou Rodomar Ricardo Ramlov e neste vídeo vamos entender a mensagem de Deus para a igreja de Esmirna, conforme o texto que nós lemos no capítulo 2 de Apocalipse. Seja bem-vindo, este é o canal Teologia Missional. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos começar aqui com uma curiosidade. Das 7 cidades mencionadas com uma mensagem específica em Apocalipse, Esmirna é a única que existe até os dias de hoje. Fica na costa do Mar Egeu, na Turquia. Na época era também uma forte cidade de comércio e ficava a 56 quilômetros mais ou menos de Éfeso. Foi fundada pelos gregos e se orgulhava por sua beleza. Mantinha bom relacionamento com o Império Romano e foi a primeira a edificar um templo dedicado a Roma. Assim, acabou por se tornar um centro de culto ao imperador. Havia ali também uma considerável população judaica que era contrária aos cristãos. O cristianismo, portanto, era visto como uma verdadeira ameaça, tanto religiosa como política. Lembrando que havia obrigatoriedade de se prestar culto ao imperador. No entanto, os judeus haviam recebido uma autorização para praticarem o seu próprio culto. Assim, os cristãos eram clandestinos, desobedientes e perseguidos. Os judeus, inclusive, ajudavam a denunciar os cristãos para os romanos. Embora todo o livro de Apocalipse seja uma grande carta para as igrejas espalhadas na região da Ásia Menor, na Ásia da época ali, Esmirna, junto com 6 outras igrejas, recebe uma menção especial. Jesus Cristo, aquele que envia a mensagem, é identificado aqui como o primeiro e o último. Assim como quando as Escrituras se referem a Deus como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, temos uma alusão direta ao Senhor da história. Interessante notar nessa identificação para uma cidade que se considerava primeira da Ásia. A igreja em Esmirna experimentava sofrimento com as perseguições. Jesus, assim, é também identificado como aquele que foi morto e reviveu. Uma mensagem realmente importante que aponta para a esperança de um Deus vivo. Esmirna, como a igreja da Filadélfia, não recebe nenhuma crítica. É uma das menores igrejas, pequena em número e também em influência. Trata-se de uma igreja pequena, perseguida, porém fiel. A mensagem de Jesus para ela é que sim, o Senhor está com ela. A conhece muito bem. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza. Hoje em dia, a realidade de muitas igrejas consideraria tribulações e pobreza como um problema, algo como um ponto fraco. Porém, o que realmente importa é a fidelidade da igreja. Para a igreja primitiva, sofrer por Cristo era um grande privilégio. Perseguição e desprezo certamente levam também à pobreza. E a pequena comunidade de fé, lá em Esmirna, vivia dias difíceis, de muita aflição. Eles não contavam com nenhuma proteção do império, sofriam oposição da parte dos judeus e não tinham o direito à liberdade de culto. Deus, porém, está atento ao pobre, ao marginalizado e ao excluído. Vejam que no texto, enquanto se menciona a pobreza dessa igreja, Jesus afirma que na realidade ela é rica. Isso leva à reflexão sobre a verdadeira dimensão
da pobreza e riqueza. Fato é que toda a realidade de opressão, perseguição e violência que são sofridos levava esta igreja para mais perto de Deus. A mensagem traz ainda uma forte palavra contra os judeus que ajudavam na perseguição aos cristãos, denunciando-os aos romanos. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Os judeus, originalmente, como fica claro em todo o Antigo Testamento, era o povo de Deus, e eles se orgulhavam muito disso. Agora, especialmente este grupo que se opunha não só à igreja, mas ao próprio Jesus, é desmascarada. Se dizem judeus, povo de Deus, mas não são. Antes estão servindo de instrumento de Satanás contra a igreja, o verdadeiro povo de Deus. Tudo isso se confirma pelas palavras de Jesus que nós encontramos também nos evangelhos. Ali, Jesus teve diversos embates contra lideranças judaicas, especialmente os fariseus. A partir do momento em que a sinagoga judaica era preservada pelo império e entrava em conluio com Roma contra a igreja de Jesus, essa passa a ser não mais uma casa genuína de adoração a Deus, mas sim sinagoga de Satanás. Qual é então a palavra de Jesus para esta igreja pobre, sofrida, perseguida, desprezada? Aquele que se apresenta como o primeiro e o último, como aquele que morreu e que voltou à vida, diz: nada temas. Não temam, não tenham medo de nada e nem de ninguém. Poderíamos aqui lembrar diversas outras passagens das Escrituras onde a palavra em tempos de dificuldade, de perseguição é não temas. Palavras como as do salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Em meio às tribulações e perseguições, o povo de Deus é encorajado à perseverança e ao testemunho corajoso, destemido e fiel. Os dias são difíceis. As perspectivas não são boas. Nada parece indicar que as coisas vão melhorar. Pelo contrário, ainda assim, não temas, eu estou contigo. Em nenhum lugar das Escrituras nós encontraremos promessa de vida fácil para aqueles que creem e respondem ao chamado de Deus. Não temas se refere ao contexto imediato das dificuldades já vividas, mas também é uma palavra para os dias que ainda hão de vir. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação. Os romanos não costumavam simplesmente prender aqueles que eram perseguidos, aqueles que eram contrários. Se os prendiam, era apenas para a detenção até o dia da execução. Os dias eram de provação, uma provação severa, não apenas um chavão, como muitos de nós utilizamos para qualquer probleminha, qualquer dificuldade hoje em dia. Uma provação pode atender aos objetivos de Satanás, que é levar o crente a abandonar a fé, ou pode nos levar para ainda mais perto de Deus, na medida em que proporciona a oportunidade de provar a fé. Toda tribulação, no entanto, tem um tempo determinado. Ela não é eterna. O texto menciona 10 dias. Como o apóstolo Paulo já escreveu também aos Coríntios, Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Será um tempo terrível, sem dúvidas, mas o Senhor estará presente e chegará o dia que tudo vai passar. A solução, enquanto isso, é perseverar, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Perseverem, mantenham-se fiéis. O desafio da fé consiste em colocarmos toda a nossa confiança em Deus, o verdadeiro Senhor da história. Da aparente derrota, Deus extrai a vitória. A Ele pertencem a vingança e a palavra final. Deus é justo. O discípulo que ousa seguir os passos de Jesus compreendeu que segui-lo consiste em tomar a sua cruz, negar-se e morrer, pagar o preço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Talvez nós, hoje, não estejamos passando por provações semelhantes ao que passava a igreja de Esmirna, mas certamente há cristãos no mundo que hoje sofrem por causa da sua fé. E quanto a nós, mesmo que hoje experimentemos dias de paz,
podemos, num futuro, viver dias de perseguição e grande tribulação. Que a mensagem a esta pequena e sofredora igreja de Esmirna nos desperte a solidariedade com outros que sofrem e também nos prepare para o dia quando, quem sabe, nós mesmos estejamos em situação semelhante. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.